está aqui na questão um segundo programa agora da série. Na internet a gente está continuando, mas na televisão, segundo programa da série aqui, conversando com o Luiz Flávio Borges Lúcio, que foi presidente da OAB de São Paulo, falando sobre cidadania, falando sobre liberdade de expressão, enfim. Aqui ao meu lado o Mário Covas. Então, segundo programa nosso. Mário, tudo bem? Oi, tudo bem a todos. A gente quis aproveitar a oportunidade, afinal, sabe, só para você saber, o Walter sempre faz um roteiro do programa, com as perguntas e tal, enfim. E eu avacalho tudo, porque na hora que começa a entrevistar, eu começo a fazer perguntas e saio totalmente fora do roteiro. Então, eu estou assim, com pena do Walter, porque ele fez todo o esforço de estudo. Então, Walter, por favor, continue daí, para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença aqui do nosso presidente. Mas você sabe que aqui na internet a gente está continuando. O bom, né, Dulce, dessa facilidade, também porque o Dulce apresenta o DataVene ali na Rede TV, né? Então tá prático aqui com a gente. Tá. O Dulce é mais jornalista do que eu, viu? Mas é um momento propício, Mário, porque a gente tem que discutir essa questão dos limites da liberdade de expressão. Agora, essa semana, tem se falado muito isso. Acho que até a campanha é um momento importante no Brasil, que a gente vai discutir eleição, liderança de governo, política pública, dessa questão de até onde a gente vai, o que a gente pode falar, o que a gente escolhe, né? E, Dulce, olha, você tinha falado no último programa, né, dessa questão de onde a justiça está caminhando, quem são os poderes constituídos ali, papel de cada um, não é? E você acha, agora abrindo esse segundo programa, você acha que desses 2 anos, né, pandemia, tudo que está acontecendo, deu conflito entre os poderes, o judiciário, o executivo, o legislativo. Você acha que isso é um movimento democrático que está se aperfeiçoando ou a gente está andando para trás com a inversão dos papéis? Bom, em primeiro lugar, como nós estamos aí fazendo um break para o segundo programa, eu quero novamente reprisar minha saudação ao Walter Silioni, um querido amigo, irmão, que historicamente construímos aí um período muito gratificante na OAB São Paulo. De modo que eu presto as minhas homenagens a você, Silioni, por tudo isso e pela tradição que você tem de família no jornalismo. Mário Covas Neto, dispensa qualquer referência de elogio, uma vez que no seu nome nós já temos a materialização do que existe de melhor em termos de cidadania, de brasilidade e em termos de homem público. Mário Covas é uma referência de um legado que, sem dúvida, deve pautar a conduta dos novos políticos no país. Portanto, Mário Covas Neto, meu querido amigo e colega, você tem uma grande responsabilidade, você sabe disso, e essa responsabilidade frutifica na medida que você leva o legado e o nome de seu pai. Feita esta brevíssima saudação, que mereceria muito mais, eu venho agora tentar atender esta provocação do Silioni, no sentido de dizer que eu tenho uma visão otimista e preocupante. Otimista, porque eu testemunho uma melhora da cidadania a cada dia. A ideia da cidadania é o cidadão exercer os direitos que tem. Para fazer isso, ele precisa, em primeiro lugar, conhecê-los. E, em segundo lugar, acreditar que deve pleiteá-los, lutar por eles, e que isto frutifica e que isto terá algum resultado. Bom, primeiro, para que ele tenha consciência dos seus direitos, eu vou dar um exemplo aqui para os mais jovens. Se há 15, 20, 30 anos, alguém comprasse um produto numa venda, num mercado, num supermercado, e este produto, ao chegar em casa, se constatasse estragado.
O que poderia ser feito? Pega-se o produto, joga no lixo. Perdeu dinheiro, ponto final. Você não tinha a quem recorrer, você não tinha a quem reclamar, e se eu fosse, volta no supermercado e diz, olha, o produto está estragado, quero trocar. Se o dono do supermercado dissesse, eu não vou trocar, problema seu, você não teria amparo. Amparo para reagir a isto, que, sem dúvida nenhuma, era uma violência, uma injustiça. O tempo, nestes últimos 20 anos, 25 anos, fez com que a ideia desta injustiça fosse revertida, criando um arcabouço de proteção a um direito que é inerente. Quem compra tem um direito. E esta ideia do direito do consumidor foi cristalizada numa série de leis e depois codificada. Hoje nós temos um Código de Defesa do Consumidor. Vai hoje um indivíduo no supermercado e compra um produto estragado. Ai, se o supermercado não quiser restituir o dinheiro, compensar, trocar o produto. Começa que o supermercado, hoje, ele já tem um departamento montado para fazer esse atendimento, o atendimento ao consumidor. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai ser responsabilizado, vai ter que indenizar. Então, a ideia de direito para o cidadão, ela passa a existir e o cidadão precisa, em primeiro lugar, conhecer esse direito. Bom, os meios de comunicação, neste caso específico, ajudaram muito. E o cidadão, você pega até um analfabeto hoje, uma pessoa que não estudou, ela sabe que se comprar um produto estragado, ela tem o direito de ir lá e trocar, exigir que seja trocado. Esta é a conscientização da cidadania. O indivíduo passa a conhecer os seus direitos, independente se ele é letrado ou não. Mas ele precisa confiar que o sistema vai garantir o direito dele. Ah, eu tenho direito. Ele não é letrado. Ele sabe que se comprar um produto estragado, ele volta e ele tem o direito de reclamar e de ter o produto substituído. Ele volta e faz isso. Não é atendido. Ele pode reagir. Hoje, você tem o Estado organizando, por exemplo, o PROCON, que é um departamento do Estado voltado à proteção do consumidor. Ele recebe a denúncia e reage. Vai lá, multa aquele estabelecimento. Se esse indivíduo for à justiça, na Defensoria Pública, ele é amparado e um processo é iniciado pelo Estado para proteger o direito daquele cidadão. Vale dizer, o sistema funciona. Então, cidadania, para fechar a ideia, tem essas duas bases. Conhecer os direitos e saber que, se você precisar exercê-los, o sistema te protege, te ampara. Aí você tem a cidadania. Isto para tudo, não é só para o consumidor, para todas as esferas. É nítido que há um grau que aumenta a cada ano, elevando-se de cidadania. Vale dizer, quanto mais o tempo passa, mais a população no Brasil conhece os seus direitos e passa a exigi-los. Porque se o sistema não patrocinasse, ele diria, bom, eu tenho direito, mas não adianta reclamar. Não adianta reclamar que vai ficar por isso mesmo. Não, reclama que vai ter resultado. Isso é cidadania. Sem dúvida nenhuma, o grau de cidadania melhorou em nossa sociedade. Pelo menos assim que eu vejo. Não vejo dúvida quanto a isso. Agora, esta cidadania é suficiente para nós mudarmos a sociedade, melhorando-a, aperfeiçoando-a, fazendo com que as riquezas do nosso país possa dar melhores condições a todo o nosso povo? Aí já não. Isso é uma outra história. Aí nós vamos ter que enfrentar outros aspectos. Então, o grau de cidadania se elevou, mas ainda temos muito a fazer no que diz respeito
a essa expectativa que a população tem do sistema, dos poderes públicos, para atender às suas necessidades, especialmente no que diz respeito a esse equilíbrio, esta possibilidade de um país tão rico, tão heterogêneo quanto o nosso, que tem riquezas naturais, poder trazer condições de convívio e de satisfação pessoal a cada um dos indivíduos. De modo que, Cilione, temos muito trabalho a fazer. Por isso, fecho mais uma vez a ideia. Por isso, Mário, que eu confio tanto na política, porque a política dá os instrumentos para fazer isso. Não é o judiciário que vai fazer. O judiciário pode fazer isso de forma individualizada e, excepcionalmente, de forma coletiva. Mas, de forma maciça, quem faz é a política. E a política, portanto, bem feita, a política com o P maiúsculo, com pessoas de bem na sua condução, eu não tenho dúvida que nós teremos dias melhores no futuro. Eu sou um otimista. O Brasil não está perdido, não. Essa turma que diz, está tudo perdido, isso aqui, nada disso. O povo é bom, o país é rico, nós temos condições, precisa melhorar muita coisa. Claro, no mundo inteiro os países precisam melhorar. Mas pega um exemplo lá dos tigres asiáticos, você vê que em 5, 10 anos eles mudaram a história do rumo do seu país. É possível. Agora, precisa liderança, precisa comprometimento, precisa, volta ao ponto, uma política estabelecida que possa resgatar tudo isso. Eu sou um otimista, nós vamos chegar nesses dias. Mário? Bom, boa noite, né? Boa noite novamente. Boa noite a todos que estamos assistindo aqui nessa segunda etapa da nossa entrevista. Eu penso que a gente até não é mal servido de leis. A gente tem muitas leis, de maneira geral, para amparar vários direitos. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, na execução das leis. Quando elas conseguem ser bem executadas, o direito aparece. Isso de um lado. E de outro, então, esse exemplo do PROCON, por exemplo, é um exemplo perfeito. A partir do momento que o Estado entrou para regular isso, para defender o cidadão enfim, no seu prejuízo, de uma maneira mais ampla da palavra, tornou a coisa, enfim, o poder do Estado, ele consegue impor condições de fazer aquela injustiça ou aquele equívoco ser reparado. Acontece que a gente ainda tem uma coisa que aí a educação é fundamental. A gente tem muito despreparo de uma camada grande da população, de desconhecimento dos seus direitos. E, às vezes, até tem o conhecimento, mas não sabe como reivindicá-los. Isso. E aí a figura, e falo isso porque fui vereador, a figura do vereador, nesse caso, ou de um político, de modo geral, ou de um agente público, de qualquer nível, para aquela pessoa que ela está tão distante de saber como é que ela vai exercer seu direito, ou se ela tem direito, é inevitável ela procurar alguém que é referência para ela. É um líder comunitário, é um prefeito regional, é um vereador, é alguém que ela entende que tenha mais conhecimento que ela e que possa dar solução para ela. E aí a OAB. A OAB, claro, a OAB. Claro, a OAB, vários institutos de classe aí que, enfim, que elas entendem que pode resolver o problema. E aí a gente percebe, nessa hora que a gente percebe o quanto a gente está distante de que toda aquela legislação, ela de fato ela esteja sendo exercida. Né? Você tem uma ideia, quando eu estava na Câmara, a gente fez um trabalho lá muito interessante, por conta de várias legislações que existem na cidade e que dependem de regulamentação.
para elas poderem ser aplicadas. Então, porque a lei é genérica, você trata das coisas genericamente. Mas quando você vai aplicá-la no âmbito do executivo, é preciso que você regulamente. A gente fez um trabalho atemporal. A gente não queria que ficasse no período do Haddad, ou no período do João Dória, ou no período do... Enfim, a gente quis pegar um período maior, pegamos do começo do século para cá, de 2000 para cá. E foi feito um levantamento de quantas leis existiam aqui. Bom, foram aprovadas na cidade de São Paulo, por isso que eu digo que não é falta de lei. Foram aprovadas nesse período 3.700 leis. É verdade que uma parte delas é denominação, portanto, uma coisa sem muita importância do ponto de vista dos direitos, mas é mais homenagens. Mas cerca de 3.000. Dessas, 10% delas, 300 leis, elas não foram regulamentadas até hoje. Ou seja, o direito existe, mas o sujeito não tem como exercê-lo. Se amanhã eu tiver precisando de algo e vou fazer uma consulta, eu vou ver que a lei está lá para me amparar, mas eu não tenho instrumentos para fazer ela existir. Ou seja, é preciso que a gente atue muito, acredito, nos instrumentos para que a legislação seja de fato exercida, para que o direito das pessoas possa ser reconhecido. Acho que é menos a lei, menos modificar a lei. E aí não é a pena aumentada, não é nada disso, mas você tem uma justiça mais breve, o sujeito não ficar... prescrição, você ter crimes, por exemplo, jornada de crimes, você tem algo que é prescrito por ter curso de tempo, meu Deus do céu, é preciso que a justiça seja mais rápida. Porque se eu cometo um crime, de novo, um crime, e eu sou impune, eu fico com a certeza da impunidade. E essa impunidade faz com que eu faça um outro crime. Nunca vai acontecer nada comigo. E quando me pegam, ainda por cima, tem a possibilidade de aquilo prescrever e tal. Então, fica uma coisa muito ruim. A insatisfação da população acaba sendo carreada para algum lado. Vai ser para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, não importa. Ela vai olhar as autoridades, mas essas autoridades elas não são capazes de me dar o direito que eu mereço. E eu acho que a gente acaba brigando por algumas coisas que não são o foco principal do problema. Eu acho que o foco principal do problema é como é que você faz para as pessoas saberem que têm o direito e como é que elas podem exercer isso de uma maneira rápida, ligeira, e que a gente dê resposta para isso. Desculpe. Mário Covas, dando a minha opinião. Mário Covas, esse programa é para ouvir a sua opinião, não a minha. Olha, eu estou de pleno acordo com o que você coloca. Você tem uma visão, sem dúvida nenhuma, multidisciplinar e de parlamentar, então isso é muito rico, é muito preciosa essa visão. Efetivamente, nós não precisamos de leis. Leis nós temos. Nós precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas. Exato. E para cumprir, você deu um exemplo, muitas delas aí precisam de regulamentação. E a regulamentação não acontece. Há uma omissão do parlamento, sem dúvida nenhuma. Não, aí nesse caso não é nem do parlamento, porque o parlamento faz a lei, ela é aprovada, é sancionada pelo prefeito, e aí você depende de uma regulamentação. A regulamentação quem faz é o executivo, não o legislativo. Correção acatada e perfeita. Mas há situações onde você precisa também de lei para regulamentar. E isto tem, às vezes, omissão do parlamento. Do executivo nem se fala. Agora, eu queria... Você tocou num ponto, se me permite só uma reflexão, aderindo, inclusive, à sua exposição. A questão da prescrição. Vez por outra, eu escuto assim, nesse país tudo acaba em pizza, porque, imagina, tem prescrição para tudo. São poucas coisas que são imprescritíveis. E passa-se uma ideia que a prescrição ela existe para patrocinar a impunidade. Eu diria o seguinte,
A consequência da prescrição vai levar à impunidade. Mas a prescrição, ela não existe para isso. A prescrição, ela existe para punir o Estado que foi omisso no seu dever com relação àquela situação, no caso do crime, de investigar, de acusar e de punir aquela situação criminosa, aquele indivíduo que cometeu o crime. Ora, o indivíduo não pode ficar o resto da sua vida aguardando um julgamento. Por isso, se estabeleceu um prazo que o Estado tem que cumprir. Ah, mas o Estado tem muitos processos. Amplie a estrutura do Estado para dar conta à demanda. O que não pode é o cidadão ficar eternamente pendurado, principalmente porque uma boa parte, digo isto com 40 anos de exercício de advocacia criminal, uma boa parte das pessoas acusadas criminalmente são inocentes. Estas pessoas, mais do que as outras até, não podem ficar eternamente aguardando um julgamento para que um dia elas sejam absolvidas. Me permita só dizer o seguinte: não, eu não critiquei a Não, prescrição. eu entendi. Só estou dizendo que a justiça ela é tão lenta que a gente tem que ter instrumentos para que ela seja mais ágil. E aí a prescrição não vai ser importante. Eu entendi a sua posição e vim com este raciocínio corroborar o que você falou. Eu só fiz o adendo no sentido de que a prescrição é um mecanismo que nós temos para coibir o Estado para que cumpra o seu papel. Você acabou de dar um exemplo aí da regulamentação do Executivo que não faz o que deveria fazer. Ele tem que fazer, não faz, e fica por isso mesmo. Se tivesse uma punição, talvez o Executivo fizesse. Então, a ideia da prescrição, ela, muitas vezes, no discurso de ódio, no discurso radical, ela é desvirtuada. Não é que isto foi assim aqui nesse programa, pelo contrário, foi bem colocado por você. Eu aproveitei para discorrer sobre isso, porque nós estamos falando para a população. E a população, às vezes, é levada por esses discursos facilitadores, como tem que acabar com a prescrição, tem que aumentar a pena para acabar com a criminalidade. Nada disso funcionou. No mundo, isso não funciona. E outro dia eu ouvi também uma história que dizia o seguinte: nós temos que ter um aumento das polícias a ponto de fazer com que o indivíduo, para onde ele olhe, ele veja um policial e ele está... Eu falei, escuta, em que mundo você vive? Mesma coisa se você dissesse, precisa ter um médico em cada esquina. Se o fulano fica doente, ele vai na esquina e tem um médico. Não funciona assim. Nós não temos condições de ter policiais em todo lugar, médicos em todo lugar, professores em todo lugar, porque a arrecadação, a verba, e aí sempre vem o discurso para dizer, mas tem muito desvio. Tudo bem, não pode ter desvio, não pode ter desvio. E mesmo que não tenha desvio algum, o dinheiro não é suficiente para fazer tudo o que é preciso. Então, a política vai eleger as prioridades, as necessidades, e vai tentar atender essa demanda. Razão pela qual esta ideia da autoridade, esta ideia de exercício do poder do Estado, eu vou voltar ao exemplo que eu dei no programa anterior, ou naquele bloco anterior, que se cada um cumprir o seu papel, nós vamos ter um resultado muito melhor. E a sobreposição de papéis, a confusão, o caos, a subversão, atrapalha tudo. E o resultado é um desastre. Eu vou dar um exemplo que eu tenho debatido sobre isso em alguns espaços, e aqui, até aproveitando sua presença, Mário Covas, que vem da área política,
para a gente ver como esse desvirtuamento tem um preço. É notório que nós verificamos o chefe do executivo querendo legislar, e o faz por medida provisória. A medida provisória é um mecanismo criado pelo legislador para, numa emergência, valer-se desse mecanismo e, diante da impossibilidade de esperar o processo legislativo com o debate que a Casa Legislativa, que o Parlamento naturalmente precisa ter até a feitura da lei, então o chefe do Executivo pula toda essa etapa, baixa a lei, entre aspas, a lei está em vigor, e depois o Parlamento, com calma, vai ver se mantém ou não. O que nós estamos assistindo, isso não é desse governo, é de todos os governos aí para trás, e muitos no plano federal, é um abuso indiscriminado dessas medidas. E nós vamos verificando que o chefe do executivo ele legisla por esse instrumento. É uma atrás da outra, uma por dia. Então, aquele caráter emergencial, isso está superado. Ele usa isso como um mecanismo diário para baixar uma norma sem passar, pelo menos naquele momento, pelo parlamento. Isto é um desvirtuamento de função. Aí, o que nós vamos verificar? O executivo, que está lá para cumprir a lei, passa a fazer a lei, por um desvio. E o parlamento, que está lá para fazer a lei, ele passa a ter uma atribuição, para alguns, principal, precípua, de investigar. Então, nós vemos as CPIs, onde o parlamentar ele é investido dos poderes do juiz e ele passa a investigar. Só que isso, em algumas situações, se torna a atividade principal do parlamento. Ele para de debater lei, ele para de produzir o debate necessário, ele para de fiscalizar os órgãos para fazer uma investigação, porque aquilo dá ibope, porque ele precisa preparar a próxima eleição. Então, o executivo, que deveria aproveitar as leis do legislativo e aplicá-las, ele resolve fazer a lei. O legislativo, que deveria produzir a lei, ele faz o papel do judiciário. Ele vai estar com os poderes de juiz, vai estar investigando. Basicamente, o papel da polícia e o papel do judiciário. Aí nós vamos encontrar um judiciário que faz o quê? Em determinadas situações, como foi aquela situação posta para o Supremo do aborto do anencefalo, ele tem que, diante de uma omissão do parlamento, que não cumpriu o seu papel de fazer lei sobre aquele tema, debatendo lá na casa, o Supremo é obrigado, diante da questão posta, a decidir. E não havendo lei, ele passa a decidir criando uma regra de convivência que não é sua atribuição. Isto é a subversão total do sistema. Então, vamos puxar o freio de mão. O executivo cumpre o seu papel, o legislativo cumpre o seu papel, o judiciário cumpre o seu papel. Por isso que eu falei lá no bloco anterior, e repriso aqui, que eu não admito juiz dizendo meu papel é combater a corrupção. Não é, nunca foi e nunca será. Se você prestou concurso para um magistrado, é para aplicar a lei ao caso concreto, é isto. Você pode ter preferências políticas, você pode ter suas opiniões políticas, mas na hora de aplicar a lei ao caso concreto, você não está combatendo nada. Você está aplicando a lei ao caso concreto. Se houve um crime, você pune. Se as duas partes trouxerem as suas verdades, você terá que decidir sobre aquilo que foi trazido e provado no processo. É esse o papel do juiz. O Ministério Público tem o seu papel definido em lei. Ele recebe o material produzido por aquele agente do Estado isento, que é o delegado de polícia, que fez a investigação, que tem competência constitucional e legal para fazê-lo, e avalia se é caso ou não de oferecer denúncia. E se o for, ele inicia, como parte que é, o processo criminal. Estas
estas, digamos, funções estabelecidas pela lei, se forem observadas adequadamente pelas autoridades, o sistema funciona. O sistema dá problema quando uma sobrepõe o papel da outra. Aí eu acho que nós vamos colecionando uma série de insatisfações que levam à frustração para chegar a essas conclusões. Eu também concluo aqui que a gente ouve por aí dizendo no Brasil nada funciona. Não, no Brasil as coisas funcionam. Alguns órgãos, algumas pessoas que estão à frente de órgãos, isso do mais humilde até o chefe do Poder Federal. Se o camarada ele se desvia da sua atribuição, vai ter problemas. E é assim que eu vejo, dentro de uma perspectiva que pode melhorar tudo, desde que cada um cumpra o seu papel no que está estabelecido na lei. Esse é o princípio da legalidade. Esse é o império da lei. Este é o Estado de direito democrático dentro desta estrutura. Por uma opção da população, por seus representantes, na feitura da Constituição de 88, elegemos. O Brasil é um Estado democrático de direito. O que significa isso? É o império da lei sobre tudo e sobre todos. Ninguém está acima da lei. Se respeitarmos isso, e cada um no seu papel, observando o que diz a lei, nós vamos ter um país bem melhor. O que a gente observa é que também aquele conceito de governabilidade, sabe, que o executivo sempre procura, não, é preciso ter governabilidade, portanto, eu preciso ter no parlamento uma maioria para ter a governabilidade. Na verdade, se traduz em outras coisas, né? Se traduz em facilitar a vida da legislação, a vida do executivo frente ao legislativo, e o legislativo cede a isso. Então, você vê coisas assim, eu vou citar o exemplo aqui de São Paulo, porque eu conheço. Quando você, vereador, propõe uma lei, ela primeiro tem que passar por várias comissões, são várias comissões, comissão de justiça, comissão, enfim, até na comissão de finanças no final para ver o impacto do orçamento, enfim, tem várias comissões, cada uma dessas comissões tem um grupo de vereadores diferentes em cada comissão, é designado um relator para olhar o seu projeto de lei, ele vai observar, segundo a ótica daquela comissão, faz um relatório, esse relatório tem que ser votado por todos da comissão e, se aprovado, vai para a comissão seguinte. Depois que passa por todas as comissões, ele está apto para ir para plenário. Mas ele vai para plenário só quando o presidente põe na ordem do dia enfim, aquele projeto. E aí fica a critério de arranjo, muitas vezes demora muito tempo, mas não importa. Vai para plenário. Quando vai para plenário, você tem que ter a aprovação do plenário. Em duas votações, uma num dia e uma segunda no outro dia, em que pode sofrer alterações por aí. Depois disso tudo feito, se for aprovado, vai para o executivo, que pode sancionar ou vetar. Esse é o roteiro para um parlamentar. O roteiro para o executivo, não, ele manda para lá um projeto. Tem-se uma coisa no regimento interno, não sei desde quando que tem, mas quando eu cheguei lá já existia, uma coisa que chama-se Congresso de Comissões, que é o seguinte, é como se você fizesse uma grande reunião de todas as comissões juntas e faz um parecer conjunto das comissões, ou seja, o projeto do governo é aprovado em toque de caixa. Chega um projeto, muitas vezes, num dia, no mesmo dia ele é votado, no mesmo dia ele é aprovado, muitas vezes o parlamentar sequer tem noção de todo o conteúdo daquele projeto. Às vezes você tem lá no projeto, revogue-se o artigo tal da lei tal. Se você não tiver meios de descobrir qual é essa lei, você vai votar uma coisa sem saber que você está votando. Muito bem, é aprovado nesse dia, muitas vezes se faz uma votação para diminuir o interregno entre uma votação e outra, já se vota a segunda 2 dias depois e já está aprovado. Isso tudo
se traduz no seguinte: uma submissão do legislativo ao executivo, por interesses mais variados, notadamente o interesse mais de você ter uma influência junto ao executivo para que as políticas públicas que o executivo faça possa de alguma forma você possa de alguma forma influir para que a sua região onde você tem uma liderança, é votado, possa ser melhor atendida, influindo da maneira que for. E isso faz com que o legislativo vai ficando cada vez menor na sua importância. E aí, você tem razão, ele começa a mudar o seu papel. Não é só ele querer fazer o papel de judiciário na CPI, mas também uma outra coisa que hoje está muito em voga, que é a chamada emenda parlamentar, que vem cada vez mais aumentando o seu tamanho. Por quê? Porque é a forma dele influir no executivo. Aí, então, ele está entrando no executivo. Ele não está fazendo o seu papel, mas está entrando no executivo, está entrando no judiciário também. Você tem toda a razão. Na verdade, você tem que mudar todo esse sistema. Porque, de um outro lado, o executivo tem essa ânsia de ter a governabilidade, porque ele não quer ficar refém do legislativo. Porque ele está lá, de repente o legislativo pega e muda uma lei que vai de encontro às políticas que ele está desenvolvendo no executivo, para pressionar. Posso fazer um parênteses, Mário? Na monarquia, o poder era do rei, que tinha lá os seus conselheiros que faziam as regras, tal, mas quem batia o martelo era o rei. Absolutismo, poder concentrado. Até por uma questão histórica, cultural, o executivo ele tem este poder maior, mas não deveria ter na democracia. Vou te dar um exemplo da OAB. Eu era presidente da OAB. A OAB tem um conselho, são 60 conselheiros. O que o conselho delibera, eu tenho que cumprir. O órgão máximo de comando de poder na Ordem dos Advogados do Brasil é o Conselho Deliberativo. Não é o presidente e sua diretoria. Estes cumprem as deliberações do Conselho. Na democracia é assim, e deveria ser assim na prática. O órgão máximo, embora você tenha os três poderes, não há hierarquia com relação a esses três poderes, mas o berço das regras que devem ser cumpridas é o parlamento. É aqui que tudo inicia. O executivo cumpre o que o parlamento decide. E o judiciário, quando provocado, decide à luz das regras que o parlamento estabeleceu. E, no fundo, o parlamento é o povo representado ali. Esse é o sistema. De modo que, quando você vem e mostra essas nuances todas, tal, você vê a predominância de uma inversão de valores que traz consequências. O executivo, ele, historicamente, tem essa manipulação, essa forma de trato. Historicamente, ele sempre exerceu com mais efetividade ou com mais vitrine o poder. Mas o poder mesmo está em quem faz a regra. E quem faz a regra é o parlamento. Embora, no sistema nosso, não há hierarquia. Mas, sem dúvida nenhuma, que o parlamento, ali é que tudo nasce. Isso, às vezes... Por isso mesmo que o parlamentarismo, me parece, a meu juízo, um caminho melhor, porque você harmoniza melhor os poderes, pelo menos em relação ao executivo e legislativo. Esse debate eu gosto, eu acho interessante porque é uma opção. É uma opção para a gente aperfeiçoar todo esse sistema. Enfim, é bom o debate com pessoas que estão habituadas com debate, como você, que permite que a gente coloque nossas opiniões e a gente possa desenvolver e chegar eventualmente numa... Eu recuo muito, viu, Mário Covas? Vira e mexe. Eu recuo muito, vira e mexe, diante de argumentos robustos
e argumentos que se sustentam, eu reformulo os meus. Mas isso eu acho que isso é uma atitude irresponsável. Meu maior temor é você ter um dirigente público que não seja capaz de recuar. Porque ele tem horas que você tem que recuar, tem que dar um passo para trás para ter dois para frente amanhã. Ninguém é dono da verdade, meu Deus do céu. E Às vezes política... Desculpe. Não. Eu ia dizer, a política é tão bonita, é tão preciosa, que, às vezes, você, inserido neste contexto, você passa a trabalhar politicamente e tem que negociar posições para obter um resultado mais favorável ao todo. Sim. E as pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Acho que isso é conchavo, acho que isso é acordo, escuso, etc. Não, a beleza da política está aí. É esse debate, você recua, você avança, você convence o outro, você busca um apoio. Você busca aliados. É isso, esse processo político aperfeiçoa o convívio entre as pessoas. É riquíssimo, é preciosíssimo. E a democracia propicia isso. Mário e Dulce, a gente está chegando já ao final do segundo programa. E agora... Eu tenho um amigo, ele mora no interior, ele fala assim, Dulce, se a gente agarra na prosa, nós ficamos madrugada dentro. Bom, eu não paro de falar mesmo, então não preciso. Às vezes eu preciso tirar até espelho da minha frente, senão eu fico falando comigo. Mas olha, eu preciso fazer o que eu faço todo programa, né, Walter? Eu acho que esse é meu papel agora, né? Que é o seguinte: agradecer muito a tua disposição de fazer 2 programas com a gente. Muito obrigado. Foi muito legal, foi muito bom, muito rico. Abordamos vários assuntos e tal, debatemos alguns assuntos, foi muito bom, fiquei muito feliz. Agora, normalmente, mesmo em 2 programas, a gente pode ter deixado de ter falado alguma coisa. Então, esse momento final é para que você, enfim, encerre o programa colocando aqui o que a gente eventualmente não discutiu, enfim, fique à vontade, a palavra é sua. E eu tenho mais um programa para fazer o encerramento. Porque para falar agora o que nós não falamos no programa, ainda tem horas. Mas tem prorrogação, se você quiser. Cilione e Mário Covas, que agradável eu poder estar com vocês, ouvindo, aprendendo, opinando. E eu faço de maneira assim, muito autêntica, muito sincera. Aliás, para entender bem o que eu fiz aqui hoje, essa palavra ela traduz muito isso. Que a palavra sincera, ela tem origem lá em Roma, quando os artesãos romanos eles talhavam o mármore e faziam as suas peças de arte. Muitas vezes o mármore é uma pedra mole, e às vezes o talhe não era perfeito, e ficava uma imprecisão que era corrigida com parafina. Em outras peças, o talhe ficava tão perfeito naquela peça que não precisava de parafina. O resultado final, as peças eram separadas. Algumas tinham parafinas, que tinham algum problema, e as outras não. Aquelas que tinham alguma coisa a esconder, elas tinham cera. E aquelas que não tinham nada a esconder, que eram peças que estavam ali autênticas, elas eram sem ceras, sem parafina. Daí a origem da palavra sincera. Bem nesse sentido, eu fiz esse programa aqui hoje com vocês. Eu fui absolutamente sincero, trazendo o que eu acredito, como eu penso, as minhas convicções, completamente aberto para receber as críticas, ouvir as outras ponderações e, mais uma vez, digo, eventualmente até mudando de posições no futuro. Mas o que eu vejo é a oportunidade, num debate como esse, de refletir sobre esses temas todos. O Cilione falou, eu tenho um programa na Rede TV,
o programa Data Vênia, onde a gente... Na verdade, o programa tinha uma proposta e as melancias elas se acomodam com o andar da carruagem, não é assim? Nós começamos a fazer o programa, o primeiro programa deu certo e, no fim, se adaptou a proposta a fazer com que as pessoas pudessem conhecer o convidado enquanto ser humano, sua história profissional, etc. E foi sensacional, porque ali eu consegui, um curioso que sou, né, ansioso por saber da vida das pessoas, o que elas fizeram para chegar onde chegar, o que estudaram, que dificuldades teve. Tem passagens assim magistrais. E este programa me ensinou que a gente tem que perguntar por curiosidade e tem que ouvir, tem que ter muita paciência para ouvir. E eu queria ressaltar esse aspecto hoje aqui. O Mário Covas e o Cilione tiveram uma paciência de Jó. Jó, aquele da Bíblia mesmo, de me ouvir. Porque eu fui falando, embora com sinceridade, mas eu estava numa sala de estar e consegui falar tudo o que eu queria. Nesse finalzinho, eu só posso, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Dizer que a gente está aí, nesse período difícil de pandemia. Sou avô mais uma vez, agora de gêmeas, pela terceira vez, vovô. Eu tenho um amigo que diz: ser avô é tão bom que, se eu soubesse isso antes, eu pulava o filho e ia direto para o neto. Isso é bom demais. Não tem responsabilidade, é só curtir aquele momento. Então, eu tive um momento pleno de felicidade profissional, com os meus 4 filhos na área do direito, 3 já advogados, o caçulinha fazendo o curso de Direito no Mackenzie, na sua escola, né, Mário Covas? Minha. Onde você estudou com o Ciência, Roberto Ciência, no Amigo Comum. Isso mesmo. E eu tenho essa satisfação de, além de ter uma família extraordinária, de viver profissionalmente a profissão que eu sou um apaixonado, né? O Paulo Bonfim, ele tinha uma expressão num poema, e eu encerro aqui, ele dizia assim: eu amo tanto a liberdade que eu poderia ter filhos com ela. Aí um dia eu falei: Paulo, você tem uma frase que eu vou me apropriar dela, mas eu estou confessando aqui e pedindo sua autorização. Ele falou: pode. Eu falei: então vou abusar. E vou dizer: eu amo tanto a advocacia que eu poderia ter filhos com ela. É o que eu gosto de fazer, é o meu lazer, é o meu dia a dia. É aí que eu vejo que eu consigo transformar as pessoas, que eu consigo influenciar na sociedade, mesmo um pouquinho, mas eu consigo transformar o meu mundinho e isso, de alguma forma, poderá ter repercussões. Razão pela qual eu, nesta plenitude profissional de família, eu tenho uma complementação que me gratifica como ser humano, que são os amigos que eu tenho, e vocês estão entre eles. Pessoas que eu respeito, que eu admiro, que eu vejo e tenho a satisfação de olhar, de ouvir e de acompanhar. Assim é você, Mário Covas, assim é você, Cilione. E espero que a gente possa servir, pelo menos, de ideia para que esses jovens que estão aí o dia inteiro nas redes sociais, buscando aqueles likes, dizer para eles: olha, amigo é uma coisa um pouquinho diferente dos amigos do Facebook, daqueles amigos que você não vê de carne e osso. Amigo é amigo. Amigo é o que você conhece, a família, que você vê como ele está indo, e que, às vezes, mesmo sem tocar, você faz parte da vida deles e eles fazem parte da sua vida com sinceridade. Porque, se você precisar, pode convocá-los, eles vão estar lá para te ajudar. Assim é que a vida me deu os amigos como vocês. Fico muito feliz em estar aqui e sempre à disposição, de prontidão, literalmente, para atender. Eu comecei o primeiro programa falando e termino repetindo. Convite do Cilione é ordem judicial. Não se discute, cumpre. Muito bem, então. Walter, boa noite para você.
Bom programa, ótimo programa. Acho que daria terceiro episódio, mas acho melhor a gente encerrar por aqui mesmo. E tchau, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente nesses 2 programas. Um abraço a todos. Obrigado, Mário. Obrigado, Simeone. Abraço para vocês. Um abraço. Obrigadão. Tchau.